Olá, boa tarde. As estatísticas apontam que as infrações cometidas por adolescentes aumentaram assustadoramente na última década, o que faz muitos setores da sociedade levantarem a bandeira de penas mais rígidas para menores de 18 anos. De tão polêmico, o tema está travado no Congresso Nacional, com pelo menos 5 projetos. Redução da maioridade penal é o assunto de hoje do tema jurídico que está começando agora. A morte de um estudante paulistano, assaltado por um adolescente que estava às vésperas de completar 18 anos, trouxe à tona novamente a discussão a respeito da redução da maioridade penal no Brasil. Apesar do novo fôlego garantido pela repercussão do caso, a proposta não é inédita. Tramitam na Câmara e no Senado ao menos 5 projetos que defendem que adolescentes devem responder penalmente como adultos. Para debater sobre esse tema, que vem dividindo juristas e entidades defensoras dos direitos humanos há pelo menos 20 anos, convidamos o professor do curso de Direito da Facisa, Glauco Ferreira, e o sociólogo Maurino Medeiros. Boa tarde, professores. Sejam muito bem-vindos ao programa Tema Jurídico. E para começar, professor Glauco, o aumento desses crimes cometidos por adolescentes, realmente eles vão exigir que a sociedade reveja a discussão sobre a maioridade penal? Boa tarde novamente, Carla. Boa tarde, professor Maurino. Bem, sempre que nós temos essas situações de grande clamor público, de grande imediatismo na resposta ao cometimento de crimes, emerge novamente a discussão sobre a maioridade penal. Na prática, se nós pensarmos na redução da maioridade como solução para o problema da criminalidade, é como se nós estivéssemos tentando enxugar o iceberg pela ponta. Eu tenho problemas muito maiores, muito mais graves na base, alimentados aí por uma segregação social de séculos, que vem sendo reduzida nos últimos anos, mas ainda é muito incipiente, e também pela ausência e ineficiência do Estado na aplicação de políticas públicas, no atendimento de setores menos valorizados, camadas mais pauperizadas da população. E aí eu junto tudo isso, não levo em consideração e tomo como referência de solução, de diminuição da criminalidade, a redução da maioridade. Como se isso pudesse, de fato, ter uma resposta eficaz nesse contexto a médio ou mesmo a longo prazo. Uma solução imediatista, na verdade. Uma solução plenamente imediatista que não vai trazer a resposta que a sociedade espera. Então, se hoje eu tenho o assédio da juventude por volta dos 16, 17 anos, se eu reduzo a maioridade para os 16, eu vou começar a ter o assédio da juventude aí dos 13, 14 ou 12 anos, 10 anos, porque lá na base do problema, lá na origem da questão, continuamos sem nenhum tipo de tratamento ou de com um tratamento muito ineficaz por parte do poder público. Agora, professor Maurino, a questão da impunidade é um dos argumentos de quem defende, utilizado por quem defende essa redução da maioridade penal. Realmente, a gente precisaria, vamos dizer assim, rever as medidas socioeducativas? Boa tarde. Eu acho que o ECA ele é uma rede protetora da infância e da adolescência, talvez das mais modernas do mundo. Eu acho que o Brasil ele saiu na frente nessa lei. Só que uma lei em si, ela não se sustenta. É preciso que haja uma rede de proteção aliada a essa lei que consiga realmente fazer com que a lei funcione. Então, essa coisa de impunidade, no meu entender, isso não procede, porque eu acho que a lei é avançada, a lei, se for cumprida a rigor, ela realmente abrange com eficiência essa problemática. O que falta é a complementação dessa rede de proteção, porque a lei em si, eu acho ela perfeita. Agora, professor, sociologicamente falando, já que é a sua área, por que a população, de uma maneira geral, o senso comum de uma maneira geral, eu arriscaria dizer que até a maioria da população brasileira entende como sendo essas medidas socioeducativas muito brandas, ou entende que seria realmente necessário essa redução da maioridade penal? A gente vê
pessoas da população, cidadãos, dizendo não precisa reduzir, né? Não pode ser do jeito que está, sobretudo quem foi vítima, né? Quem perdeu um ente querido. Por que a sociedade entende dessa forma? Veja, há um completo desconhecimento da sociedade sobre o ECA. Muitas pessoas falam mal do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a maioria dessas pessoas ou nunca leram, tá certo? Ou leram de forma superficial o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque lá está claro que as medidas que estão lá são medidas que, além de tentar combater, né, esse índice de atos infracionais cometidos por menores, eles também têm, na lei, né, toda uma rede que leva a sociedade a ter um resultado positivo. Só que é o que eu disse anteriormente, é preciso a complementação das medidas que estão na lei com as redes protetivas da sociedade. A família, o Estado, os conselhos tutelares, isso não funciona. Então, isso dá essa falsa impressão de que é um caos, de que a impunidade está presente, mas isso é, na minha opinião, sociologicamente, isso é uma falsa impressão, porque a sociedade não conhece a fundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Falta divulgação, então, do Estatuto? Eu acredito que sim. Falta uma melhor divulgação. E, professor Glauco, o senhor poderia pontuar quais são as punições que o adolescente, que o menor, vai ter que enfrentar ao cometer um crime como o do assassinato, por exemplo? Hoje, no contexto que nós temos do Estatuto, a medida mais grave, mais rigorosa, digamos, é a internação, que no máximo pode se perdurar por até 3 anos. Fora isso, nós não temos nenhuma medida mais gravosa do que esta. Entretanto, embora pareça amena, pareça branda, pegando o gancho na fala do professor Maurino, o que é que nós tivemos no Brasil a partir da promulgação do ECA e do início da sua vigência em 1990? Essa rede de atendimento, inclusive para o cumprimento dessas medidas socioeducativas, nunca foi implantada da maneira que deveria ter sido. Ou seja, eu tive o lançar da legislação no nosso ordenamento e não tive a estruturação dessa rede de atendimento, dessa rede protetiva, dessa rede de enfrentamento do cometimento de delitos, do tratamento e atendimento da família no Brasil. Então, o problema do ECA não é necessariamente o teor da legislação ser muito branda, muito amena, ou precisar ser mais rigorosa, mais severa. A carência, a deficiência do Estatuto, na verdade, se manifesta na sua falta de aplicação, na sua aplicação de maneira equivocada. Mas, de fato, talvez hoje, com o agravamento da violência urbana, hoje que nós temos, talvez os crimes aparentam ser mais hediondos, mais violentos, mais devastadores da população, há esse clamor por medidas mais punitivas e mais rigorosas e talvez repensar o prazo de execução, de repente, da medida socioeducativa da internação seja razoável. Repensar com a discussão ampla com vários setores da sociedade que possa contemplar uma modificação gradual e, claro, com a implantação plena da rede de atendimento, porque não vai adiantar se alterar a legislação sem adoção de nenhuma providência específica de maneira estrutural, de maneira de atendimento de fato. O mesmo crime cometido por um adulto, a pena poderia chegar até quanto tempo? No caso do homicídio, poderia ser pena de até 30 anos, no máximo, mas aí, levando em consideração todos os benefícios do Código de Processo Penal, com bom comportamento, progressão de regime e assim sucessivamente. Mas a pena em si poderia chegar até 30 anos. Certo. Professor Maurino, para a construção, vamos dizer assim, para a chegada do ECA, a gente teve todo um envolvimento dos movimentos sociais lá na década de 90 que trabalharam, né, foram para as ruas realmente, se articularam em função da chegada do ECA, de defender o ECA. Hoje, eu não sei até que ponto a gente está vendo a presença desses movimentos sociais em defesa da criança e do adolescente também se manifestarem efetivamente, como fizeram naquela época, em defesa de dizer, olha, não precisa jogar o ECA fora, não é esse o caso. Eu não sei se é impressão minha ou é isso mesmo. Não, veja, na década de 90, quer dizer, qual era a história da década de 90? A gente vinha
saindo de um período de autoritarismo no Brasil, né? E havia uma sede de participação da sociedade que era muito comum naquele momento. Então houve uma participação efetiva da sociedade, né, na construção da própria Constituição do país, né, na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, e passado essas 2 décadas, né, você vê que já há um refluxo dos movimentos sociais. Então os movimentos hoje eles não têm a mesma vontade política que tinha na década de 80 e 90. Talvez esse refluxo tenha contribuído para que a sociedade ficasse um pouco paralisada, né? Inclusive na cobrança da efetivação dessa lei. Então a lei está aí, é uma lei belíssima, mas falta uma participação maior da sociedade na cobrança e no acompanhamento da efetivação dessa lei. Pelo menos é assim que eu vejo. Vamos para o primeiro intervalo de hoje e em seguida voltaremos com mais temas jurídicos sobre redução da maioridade penal. Não saia daí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda a polêmica da redução da maioridade penal. Professor Maurino, há uma discussão de quem defende a redução da maioridade é que o adolescente já teria entendimento, senso crítico, acerca do ato dele, do ato criminoso que ele, da infração que ele viesse a cometer. A sociologia entende que, de fato, esse jovem de hoje, esse adolescente de hoje, no contexto em que ele se encontra hoje, com acesso à informação, dentro dessa sociedade atual, ele já teria condição realmente de ter consciência do crime que estaria cometendo? Bem, se você fosse deixar levar pelo lado da psicologia, né? A psicologia diz que a criança e o adolescente ele está num estágio de desenvolvimento da sua formação, né? Se é isso que dizem, né? Essas críticas que fazem ao ECA, se fosse válida, então o adulto não cometeria crime, porque ele já está com toda a sua formação, já sabe o que quer e o que não quer. Mas mesmo assim, se você olhar os índices de violência no país, os atos infracionais graves cometidos por crianças e adolescentes são quase que insignificantes. Quer dizer, é óbvio que quando há um caso como recentemente em São Paulo, de repercussão nacional, então a mídia faz toda esses parafatos, né, no sentido de chamar de volta essa discussão da redução da maioridade penal. Mas eu acredito que a criança e o adolescente ele tem particularidades. E o ECA foi bastante feliz em reconhecer essa particularidade do desenvolvimento na formação da criança e do adolescente, e acho que isso está, na minha compreensão, sociologicamente perfeito. Porque senão não justificaria os adultos cometerem muito mais violência e eles têm uma formação já completa. Então, isso é um argumento que não se sustenta. Será que essa participação dele no crime, essa iniciação dele no crime, já não é uma forma dele estar sendo utilizado, explorado? Eu concordo com você, na medida em que você vê hoje, né, com o avanço da criminalidade do país, com o avanço das drogas no país, quer dizer, eles estão sendo usados, né, por adultos, né? Por que não traduzir essa questão? Por exemplo, se tem um crime em que há adultos e crianças envolvidos, eu acho que deveria-se priorizar uma severidade maior na lei para qualquer adulto que se utilizasse de crianças ou de adolescentes para cometer crimes e depois jogar para cima da criança ou do adolescente. Acho que esse adulto teria que ser penalizado de forma mais rigorosa, porque talvez fosse uma forma de inibir que esses adultos meliantes, né, pudessem arregimentar jovens e crianças para serem seus aliados no crime. Eu acho que seria uma medida a se pensar de aumentar o rigor na punição desses adultos que usam crianças e adolescentes. Professor Glauco, hoje a gente tem estabelecido
regra em relação à questão da idade, né, para passar a responder como adulto. Mas a gente já teve um outro entendimento em relação à maioridade penal. Seria um retrocesso, né, voltar a reduzir essa maioridade? Na verdade, se a gente tratando a redução da maioridade como algo não tão técnico, poderíamos dizer que é um filme que já foi visto. Na verdade, até pelo Código Penal de 1890 e aí até 1927, nós tínhamos a possibilidade do processamento penal de crianças entre 9 e 14 anos e a maioridade penal plena a partir dos 14 anos de idade. Entre 9 e 14 anos, levando-se em consideração aí a questão do discernimento. Somente em 1927 é que nós temos a vedação de qualquer tipo de processo penal para menores de 14 anos e ainda a manutenção de uma suposta maioridade a partir desses 14 anos. E aí, com o reavivamento dessas discussões, nós temos uma nova configuração repressiva idêntica àquela que nós tínhamos em 1927. Porque o que é que nós tínhamos naquela época? Uma ânsia, uma violência institucionalizada, e o anseio da população, da sociedade como um todo, em proceder à higienização das ruas. Porque quem era que praticava violência? Quem era que tumultuava a imagem das grandes cidades que estavam florescendo aí com a expansão urbana e a industrialização? O menor de origem pobre, o menor da raça negra, o menor que vivia em comunidades mais afastadas, vivia nos chamados cortiços, com uma mãe, um pai que não conseguia atender às suas necessidades, não tinha poder de direção sobre a sua vida e, claro, esses menores incomodavam muito o dirigismo das elites ali, recém-criadas nos anos 20 e 30. E é essa configuração que nós tivemos, aliás, até 1940, com a maioridade penal estabelecida aos 18 anos. O que mudou de lá para cá no contexto social? Pouca coisa. O abismo, a diferença, a desigualdade, melhor dizendo, entre as classes mais favorecidas e menos favorecidas da população continua enorme. E aí os adolescentes que seriam atingidos por essa maioridade penal reduzida que se anseia hoje seriam justamente os mesmos menores, aqueles de origem menos favorecida, aqueles que não têm uma estrutura familiar definida, que não são contemplados com nenhum tipo de política pública, com nenhum tipo de atendimento social básico por parte do Estado. Então, o que a gente falava no início com relação à rede de atendimento, que nunca funcionou, que nunca se efetivou de maneira plena como deveria, como era a expectativa. Certo. Professor Maurino, na sua opinião, qual é o principal fator desencadeador dessa violência, tendo o menor como um protagonista? Eu acredito que a falência múltipla do Estado é um fator preponderante. Quando eu digo falência múltipla, é que o Estado não está tendo competência para, primeiro, ter uma educação de qualidade. Você vê que os investimentos para a educação nesse país ainda são insuficientes. Então, isso é um fator. Um fator de uma falta, de uma política de inclusão desses jovens no mercado de trabalho. Quer dizer, os jovens estão abandonados, os jovens estão jogados sem ter nenhuma atividade a realizar na sociedade. E outra questão que eu vejo e preocupa muito é uma falta de uma política cultural para esses jovens. Quer dizer, os jovens não têm nada em seu benefício no campo da cultura. Então, quer dizer, o Estado está falido nesses campos e eu considero que, principalmente, a falta de investimento em educação é um fator preponderante. O terceiro setor tem se envolvido de alguma forma e dado algum tipo de resposta? Muito pouco. Eu acho que tem pontual, aqui e acolá, alguma atividade desse terceiro setor, mas eu acho que falta uma integração, uma afinação maior entre o poder público, a família e a sociedade. A responsabilidade do Estado, efetivamente. Nós não devemos dizer que a culpa é só do Estado, mas eu acho que tem que haver uma interpretação em que Estado,
família e sociedade têm que andar junto para tentar sair desse caos que é a infância e a adolescência em nosso país. Que é algo que a própria Constituição discrimina lá no caput do artigo 227, que é dever da família, da sociedade, do Estado, enquanto atores, protagonistas sociais, zelar e efetivar todos os direitos e garantias das crianças e dos adolescentes. E ao que parece, a sociedade quer jogar debaixo do tapete. A sociedade, como não vê o Estado se pronunciar, precisa se livrar. Digamos, não se livrar, mas tem a necessidade de ter uma outra solução, já que ninguém consegue resolver. Ok. Vamos para o terceiro e último intervalo de hoje e voltamos já já com mais tema jurídico do curso de Direito da Facisa. De volta com o tema jurídico de hoje, que aborda a redução da maioridade penal no Brasil. Professor Glauco, a gente tem aí já o vice-presidente da República, Michel Temer, se posicionando contrário ao projeto, né, que prevê essa redução da maioridade. E lá no Congresso a gente vai ter aí um enfrentamento de forças. O senhor consegue avaliar como é que está a situação, qual seria a chance do projeto ser aprovado? Bem, é difícil precisar uma avaliação porque a apresentação do projeto ainda é muito recente. As discussões vão ser inúmeras, há necessidade de se ouvir a população também, enfim, e de levantar várias outras discussões, principalmente com os movimentos sociais. Hoje, em linhas gerais, nós temos como uma referência, digamos, positiva na resistência a esse tipo de modificação por parte do próprio governo federal, que a presidente da República, o vice-presidente, já se manifestaram de maneira negativa contra essas alterações. De toda forma, como eu disse anteriormente, eu acho que alguns pontos merecem discussão, exemplo do tempo da internação. Não que necessariamente a mudança vá ocorrer, mas já que há o clamor social, já que aparentemente esse prazo da medida socioeducativa da internação ou a forma como ela é executada parece não atender à demanda da nossa realidade social, eu acho que alguns pontos merecem ser levantados, merecem ser discutidos, mas não, e com certeza esse tipo de referência de endurecimento, digamos, do ECA ou de medidas um pouco mais severas, com um caráter punitivo um pouco mais evidente, além do educativo, claro, vão representar circunstâncias mais salutares do que a redução da maioridade penal, que seria o caso extremo. Então, esse projeto apresentado agora pelo governador Geraldo Alckmin, em alguns pontos, com relação à medida socioeducativa da internação, prazo, regime de atendimento, criação de entidades específicas para atender o jovem que completa 18 anos e continua cumprindo a medida, alguns pontos merecem sim consideração. Agora, quanto à receptividade, ainda é um pouco difícil de ter uma referência exata. A gente pode vir a passar por uma consulta pública? Sim, poderia. Seria bem razoável que passássemos por uma consulta pública. Agora, com relação à maioridade, a redução da maioridade específica, que não está contemplada nesse projeto, esse projeto se refere ao endurecimento do ECA. Com relação à maioridade, nós temos várias discussões do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico. Ou seja, para alguns autores, essa redução da maioridade não poderia ser sequer cogitada, porque a garantia da imputabilidade penal a partir dos 18 anos, para estes analistas, corresponde à cláusula pétrea da Constituição Federal e não poderia ser alterada porque representa direito e garantia, aliás, direitos e garantias individuais, por isso não podendo sofrer qualquer tipo de alteração. Outros acreditam que, tratando-se dessa redução, eu não teria impedimento numa reanálise, numa modificação da Constituição Federal. Agora, com relação ao projeto, como eu havia dito, que não contempla esse tema, nós temos alguns pontos, sem dúvida, a discutir, a levantar. Professor Maurino, alguns movimentos já se manifestaram também contrário à questão proposta, né? Como o CNBB, por exemplo. O senhor acredita que esse tipo de manifestação pode vir a dificultar a aprovação do projeto? Bem, eu particularmente espero que essas dificuldades permaneçam, porque eu não vejo com bons olhos, né, essas modificações, porque não faz sentido única e exclusivamente aumentar, né, o período de privação de liberdade, por exemplo. Eu acho que isso não é a receita,
A receita é muito mais profunda, né? Mas, como isso faz parte da correlação de força política do país, eu acho que vai ser um tema polêmico, né? Eu acho que pode haver o renascimento de alguns movimentos sociais na defesa do Estatuto da Criança e da Adolescência. E vamos ver o que é que dá. Eu, particularmente, espero que o ECA permaneça como está, porque, na minha opinião, é uma lei avançadíssima, né? O que eu volto a defender, como já disse anteriormente, é que nós temos apenas que lutar na área política para que o poder público, a família e os demais órgãos de proteção possam ser atuantes no sentido da efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Faltou articulação da sociedade como um todo para cobrar essa aplicação da lei? Acredito que sim, viu? Porque você vê, por exemplo, hoje, só dar um exemplo, os conselhos tutelares hoje, eles estão praticamente abandonados. Algumas cidades têm infraestrutura mínima, mas nas pequenas cidades isso quase que inexiste. Você não vê, né, órgãos como os conselhos tutelares na fiscalização de crianças abandonadas, crianças que estão à mercê da marginalidade, das drogas, então não estão atuando. E, na minha opinião, é preciso que a sociedade resgate esse momento de atuação política para cobrar do poder público que esses órgãos de proteção efetivamente funcionem, para que haja efetivamente uma proteção para nossas crianças e nossos adolescentes. Porque, do contrário, nós e vocês, telespectadores, verão no futuro muito próximo alguém aqui falando na redução não mais para 16, mas para 12, para 10, até mesmo, eu já ouvi isso da boca de um palestrante, numa palestra comigo, defendendo a criação do berçário penal. Ou seja, a criança pobre já vai nascer sem preta, liberdade. Já nasce sendo um provável meliante. Então, vamos prender logo as crianças. Quer dizer, parece um absurdo? Parece. Mas isso pode ser que no futuro vocês estejam presenciando esse tipo de absurdo. De um retrocesso sem tamanho, né? Assim. Gente, obrigada pela participação de vocês. Chegamos ao final do programa e a gente abre agora para as considerações finais, começando pelo professor Glauco. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade do professor Maurinho discutir tema tão relevante, tão palpitante na nossa sociedade. Eu espero realmente que todas essas circunstâncias de alteração do Estatuto, essas propostas mais absurdas, mais gravosas de redução da maioridade, sejam vistas com muito cuidado, com muita cautela, pela própria sociedade, que, claro, quer alguma solução para o problema da violência, mas esquece de cobrar isso dos próprios gestores públicos, daqueles que, de fato, podem organizar a segurança pública, daqueles que podem organizar as instituições e mantê-las funcionando de maneira eficaz. Então, a redução, eu acho que é uma referência que não deveria sequer ser tratada, não é razoável. E quanto a repensar o ECA, como eu disse, alguns pontos merecem discussão, mas uma discussão muito cautelosa, com muito cuidado, muito critério, para que nós não venhamos futuramente a contar com os chamados berçários criminais, que também não vão resolver o problema, diga-se de passagem. Professor Eu também Maurinho. quero agradecer a oportunidade e, como o professor Glauco, dizer que espero ardentemente que a sociedade brasileira esteja atenta a essa discussão. Quer dizer, não vamos fugir dessa discussão, né? Mas é preciso ter bastante consciência de que eu acho que nós estamos num processo de amadurecimento da nossa democracia e é fundamental que as nossas crianças, os nossos adolescentes sejam tratados com dignidade nesse país. Obrigado, professores. Obrigado. E obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.